Fala rapaziada cartoleira, beleza? Meu nome é Eduardo e eu tô aqui para mais um vídeo falando de Cartola FC. Nesse vídeo aqui eu vou analisar meu time da quinta rodada e já vou avaliar os confrontos da sexta rodada e dar algumas dicas de começo assim. Como vocês podem ver aí na tela, meu desempenho foi razoável. Fiz 57,51 pontos, a média dos cartoleiros foi 49,41, a gente ficou acima da média. Eu costumo dar uma olhada nos outros pessoal que grava vídeo também pro YouTube de Cartola, e eu vi que também fui um pouquinho acima do pessoal. A gente está se mantendo sempre acima da média dos cartoleiros e eu acho isso bem interessante. Principalmente porque a gente faz análise baseada em dados, né? Então os dados ao longo do tempo, eles tendem a te deixar acima da média, né? Isso que é interessante. Acho que, se eu não me engano, até agora em todas as rodadas nós ficamos acima. Vou mostrar aqui pra vocês o meu time da rodada e falar algumas coisas sobre ele. Bom, eu acho que a gente podia ter dado uma mitada ainda maior. Para começar, nosso goleiro Daniel tomou um gol nos acréscimos, acho que era 47 do segundo tempo. Ele fez as 5 defesas, eu tinha visto que o Juventude estava cedendo defesa para o time adversário, e realmente ele fez 5 defesas. Tava saindo com o SG, eu tinha colocado o SG do Inter como um dos 5 melhores, que eu sempre coloco em toda rodada os 5 melhores SG e os 5 melhores ataques, e vai ter nesse vídeo aqui, então acompanha até o final. Tinha falado do Daniel, e no finalzinho ele acabou tomando o gol, senão ia vir uma mitada boa, ele ia fazer 10 pontos, ia ser 6 pontos a mais, a gente ia passar dos 60 e ia ser excelente. Nas laterais, o Lucas Pires, né, do Santos, que eu escalei, ele caiu um pouco em desarmes. Nessa rodada ele fez só 2, acabou fazendo uma pontuação meio baixa aí. Fiquei um pouco preocupado porque era um cara que vinha mantendo uma regularidade boa. O Piquerez do Palmeiras, não veio o SG do Palmeiras, era um SG meio difícil até. Mas ele fez pelo menos 3 desarmes, é a média que ele vinha mantendo. Só que ele não fez mais nada além dos 3 desarmes e acabou fazendo só 3 pontos, né? A gente citou aqui no canal o Egídio. Laterais esquerdos contra o Avaí estão indo muito bem. O Egídio realmente fez 4 desarmes, quase fez 5 pontos, acabou tomando um amarelo, então tá batendo as análises. Na zaga foi bem fraco nossa zaga. Murilo foi muito mal, não fez desarme, não finalizou, enfim, foi um jogo muito ruim para ele, acabou fazendo só 1 ponto. E a gente foi usar aquela estratégia de anti-negativo, né, que eu já expliquei aqui pra vocês. Só que eu falei, né, quando eu expliquei pra vocês, que a gente precisa ter certeza que nosso titular vai jogar, porque eu coloquei ele no banco. E de titular eu coloquei o Gustavo Henrique, que eu tinha certeza que não ia jogar, pra se o Renan fizesse negativo ele não pontuava. Enfim, o Renan acabou não jogando e eu acabei ficando sem um zagueiro, né, isso prejudicou também. Acho que seria mais 2, 3 pontos que a gente teria ido melhor. No meio de campo, o Arrascaeta e o Veiga mantiveram aquele desempenho médio deles. O Veiga fez 3.9, o Arrasca fez 6.8, excelente, era meu capitão. Eu gosto disso porque mesmo quando não participa de gol, mantém aquela média lá em cima com desarme, falta sofrida, finalização. E se tivesse vindo golzinho ou assistência, tinham mitado, né? E, enfim, é difícil deixar os dois de fora por causa disso. Eles participam de gol e também tem a média básica. Outro cara que não era do meio do ataque, o Ademir, também está se mostrando assim. Ele fez 6 pontos. Todas as rodadas ele passou de 5, sendo que ele não fez gol nem assistência ainda. Então vai vir uma hora que vai vir assistência e gol e ele vai dar aquela mitada. Será que é nessa rodada aqui? Não sei. Para finalizar no meio de campo, foi um diferencial da rodada o Pikachu dos Fortaleza. Nossa análise bateu aqui. Eu falei que o São Paulo estava tomando muito gol fora de casa. O Fortaleza não vinha fazendo, mas a gente resolveu pescar uma pecinha que, se vai tomar gol, tinha que ser do Pikachu, é o cara do Fortaleza, né? E acabou saindo o golzinho dele. Ele estava fazendo 11 pontos. Também no finalzinho do jogo tomou um amarelo. Prejudicou a gente, teria sido mais pontos ainda. E o Ademir também, que eu comentei antes, estava fazendo a média básica, saiu no comecinho do segundo tempo. Tudo isso fez a gente, enfim, podia ter sido uma mitada passada dos 70 pontos até. Finalizando o ataque, a gente teve o Hulk e o Marcos Leonardo. O Hulk voltou a fazer os pontos dele básicos, né, que ele estava faltando, mas não fez o gol dessa vez. Mas vai vir na próxima rodada, né? Ele sempre participa de gol, mais de um por jogo, se não participou no outro, capaz de vir 2 nesse, né? Mas enfim, e cravamos o Marcos Leonardo, é um cara que a gente gosta. O Santos fez 4 gols, era uma das melhores chances de fazer gol dos times que a gente analisou. A gente acabou colocando o Marcos Leonardo, que era o artilheiro, ele fez só um gol, né? O Batistão que imitou. Mas assim, às vezes é isso, né? A gente erra o jogador, mas tá acertando a análise. E eu gostaria de comentar também um pouco da diferença entre o BH e o Gabigol. Eu indiquei o BH e não falei do Gabigol. O Gabigol fez só 2,5 e o BH fez 9.4, né? Por quê? Participa muito mais do jogo. Eu gosto de jogador assim. Outra coisa que a gente falou aqui nas dicas foi o Muriqui, que estourou, fez 14,4 do Avaí. Era um potencial interessante e ele foi bem. Então vocês podem ver que nossas dicas estão batendo aí, né? Bom, eu já falei bastante aqui da quinta rodada, já passou. Vamos agora para a sexta rodada. Eu gosto de começar fazendo análise dos confrontos e pensando o que pode ser algumas indicações para depois fazer uma análise bem elaborada para vocês.
trazendo dica por posição, vai ser o próximo vídeo, então não se esquece de se inscrever no canal, seguir a gente, curtir aqui, porque fortalece bastante, e não perder os próximos vídeos, que vai ter dica posição por posição, baseado tudo em dado, todos os dados que você pode imaginar, a gente traz para vocês aqui, para vocês imitarem, tá? Bom, então começando para a análise dos confrontos, vamos lá. Fluminense e Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, considerando o mando de campo, é o time que mais tomou gol nos últimos 5 jogos. A gente lembra daquela goleada que tomou pro The Strongest, né? Então vem tomando bastante gol fora. Apesar disso, chegou o Felipão agora, que é um cara que costuma acertar a defesa, e o Fluminense não vem tão bem assim nos últimos jogos, apesar de que voltou a marcar contra o Palmeiras, o Cano voltou a marcar, então pode ser uma indicaçãozinha aí o Cano, mas assim, principalmente porque o Atlético Paranaense vem tomando muito gol fora de casa. Outro confronto, Avaí e Juventude. O Avaí vem muito bem em casa, são 3 vitórias nesses primeiros jogos. Eu falei do Muriqui no último jogo e ele foi bem. Acho que pode ser uma outra indicação boa pra gente aqui nessa rodada. O Juventude vem tomando bastante gol. Nos últimos 5 jogos que o Juventude jogou fora de casa, que é o caso agora, ele tomou 7 gols. Então pode ser que a gente pesque alguma pecinha do Avaí, já que o Avaí vem tão bem e o Juventude vem tomando seus gols. Atlético Mineiro e Atlético Goianiense. Acho que é um confronto muito favorável para o Atlético Mineiro. Apesar de que o Galo deu uma fraquejada aí nos últimos jogos, ele vinha com um desempenho de quase 100% em casa, acabou perdendo para o América Mineiro, né, de 2-1, mas a gente tem que continuar apostando na regularidade do Atlético Mineiro. É um time muito forte que vai continuar indo bem em casa. Ele é o 4º time que mais marca em casa nos últimos 5 jogos, e o Atlético Goianiense tomou 8 gols quando joga fora de casa nos últimos 5 jogos. Lembrando que ele tomou uma goleada pelo Brasileiro de 4-0 para o Bragantino. Então, acho que é interessante a gente pensar nas peças do Atlético Mineiro, Nath, o Hulk. O Nath melhorou muito, tem participado muito de gol e participado muito do jogo. E volta também nessa rodada a Arana e Nathan Silva para a zaga do Galo. Então isso aumenta também a chance de SG. Galo favoritaço para a rodada. Inter e Corinthians. Meu palpite é que seja um empate e um jogo de poucos gols. O Inter é um dos times que menos fez gol quando joga em casa. Isso é bem estranho, né? Tá fraquejando em casa. Só fez 4 nos últimos jogos. E o Corinthians vem com uma defesa sólida. Contra o Bragantino não tomou gol, né? Foi 1-0 pro Corinthians. Então acho que a gente pode pescar SG dos dois lados, né? Pescar SG do Corinthians e do Internacional, porque acho que vai ser um jogo de poucos gols. Se alguém tiver cedendo bastante desarme, pode ser uma aposta interessante, a gente vai olhar isso. Bom, outro confronto, Palmeiras e Bragantino. Eu já venho falando isso há muito tempo, né? Vários vídeos seguidos, que o Palmeiras é o melhor ataque quando joga em casa e vem se mantendo assim. Apesar de que não começou o Brasileiro tão bem, né? Empatou contra o Fluminense, perdeu pro Ceará, né? E só ganhou do Corinthians jogando em casa. Mas mesmo nesses jogos que não ganhou, fez gol, né? Contra o Fluminense teve bastante chance, bastante finalização. Contra o Ceará perdeu de 3-2, mas fez 2 gols, né? Por isso eu acho que o SG é meio difícil do Palmeiras. O Palmeiras vem tomando gol em casa. Eu vi que o pessoal no mais escalado já tem 2 SG do Palmeiras, acho meio receoso. Talvez só um do SG, e mesmo assim olhe lá, né? Mas no ataque acho que é importante ter umas pecinhas do Palmeiras, principalmente porque o Bragantino também vem tomando seus gols quando joga fora de casa, né? Então a gente pode pensar em Veiga, talvez Dudu, mas principalmente o Veiga, né? Que é o cara que mais participa de gol e não participou do último jogo. Outro ataque que vem muito positivo é do confronto entre Curitiba e América Mineiro. O Curitiba é o 3º melhor ataque para essa rodada. O time já tem 13 gols nos últimos jogos. A gente sabe que tem, vários atacantes, todos fazem gol, né? O difícil é acertar entre Aleph Manga, Igor Paixão ou Léo Gamalho. Todos eles vêm marcando bastante, isso desde o estadual, né? A gente vai trazer dados muito interessantes no próximo vídeo para tentar escolher certeiramente entre um dos 3, sabe? Não ficar nesse... sempre erra quem faz o gol, né? Vamos cravar dessa vez. E além disso, o América Mineiro também vem tomando bastante gol fora de casa. Então, acho que é uma aposta interessante para essa rodada a gente pescar principalmente atacantes e meias do Curitiba. Do lado do SG, o Curitiba vem tomando seus golzinhos em casa. Parece um pouco o Palmeiras, que vai com ímpeto ofensivo bem bom, mas na defesa não vem tão seguro. Botafogo e Fortaleza. Parece o último confronto que teve do Botafogo em casa, que era Botafogo e Juventude, que o pessoal tava falando do SG do Botafogo e eu falei que o Botafogo toma muito gol em casa e tomou do Juventude. Bom, continua o retrospecto. O Botafogo continua tomando muito gol quando joga em casa. Não tomou contra o Flamengo, que é um adversário forte, né, num clássico. Isso dá uma fortaleza pro time, mas eu ainda tô meio reticente. Apesar disso, o Fortaleza é o time que menos marca nos últimos 5 jogos quando joga fora de casa. Fortaleza fez só 2 gols jogando fora de casa nos últimos 5 jogos. Então, pela fragilidade do Fortaleza, a gente pode tentar pescar alguma pecinha do Botafogo. Principalmente pessoas que têm, jogadores que têm uma média boa, sabe, básica, uma média básica boa. Por exemplo, o Saravia, que é bem marcado por desarmes, né? Porque daí pode conciliar com o SG. Outro confronto que eu acho que é favoritaço para a rodada é o São Paulo. O São Paulo tem 100%
jogando em casa nos últimos 5 jogos. É o segundo melhor ataque e a melhor defesa. Fez 13 gols nos últimos 5 jogos jogando em casa e tomou apenas 3. Além disso, enfrenta o Cuiabá, que piorou muito nos últimos jogos. Tinha começado até que bem o campeonato, com uma defesa segura, mas tomou 4 do Santos, perdeu vários jogos na Sul-Americana, acho que está virtualmente eliminado, né? Então acho que o São Paulo tem grande chance tanto de SG como de marcar gol. É bom a gente pensar em Caleri, pensar em Arboleda, que acho que todo mundo vai estar no radar, mas vamos tentar pescar peça diferente aí para vocês. Será que um Igor Gomes, um Wellington na lateral? Vamos dar uma olhadinha, né? Mas voltando, São Paulo favoritaço para a rodada. Outro confronto, Goiás e Santos. O Santos nos últimos 5 jogos jogando fora de casa fez apenas 2 gols. O time da Vila tá contrastando muito, né? Na Vila destrói, ganha de todo mundo. Tá quase que, acho que são 5 vitórias nos últimos 5 jogos, ou 4 vitórias nos últimos 5 jogos. Mas fora de casa o time da Vila tá com um pouco de dificuldade. Apesar disso, a defesa do Santos, jogando fora de casa, melhorou muito, né? Ganhou o último jogo da Sul-Americana de 1-0 sem tomar gol. E a defesa tá sólida, tá faltando melhorar ofensivamente. E por outro lado, o Goiás, que é o adversário do Santos, tem tomado muito gol quando joga na sua casa. Já tomou 11 gols nesses últimos 5 jogos quando joga em casa. E vem cedendo muito ponto para atacante. Pode ser que a gente faça uma aposta de novo no Marcos Leonardo ou no Léo Batistão. Mas assim, voltando, é mais porque o Goiás está tomando muito gol do que o Santos. O Santos fora de casa vem com bastante dificuldade. Pode ser que melhore agora. De qualquer jeito, meu palpite para essa rodada é favoritismo pequeno do Santos contra o Goiás jogando lá em Goiânia. E finalizando aqui os confrontos, Ceará e Flamengo. Os dois times estão com médias bem parecidas. Nos últimos 5 jogos jogando em casa, o Ceará fez 6 gols e tomou 5. Um saldo de gols de 1. E o Flamengo fez 8 gols, jogando fora de casa, o Flamengo nos últimos 5 jogos, fez 8 gols e tomou 7. Isso deixa eles relativamente na média, assim, do que vem sendo os outros times também. Eu sei que todo mundo vai estar falando aí de Arrascaeta, Gabigol. Eu acho um pouco temerário, acho que não vai ser um jogo fácil pro Flamengo. Acho que vai ser um jogo complicado, jogando lá em Fortaleza. O Ceará costuma engrossar os jogos, então acho que não vai ser essa mamata pro Flamengo não. De qualquer jeito, acho que o Flamengo é favorito. Acho difícil que saia com o SG, mas no ataque a gente pode pescar pecinhas do Flamengo sim, principalmente os caras que mantêm média boa, né, como Arrascaeta, Bruno Henrique. O Gabigol eu tenho um pé atrás com ele, né. Passei por todos os confrontos, trazendo bastante dados para vocês de gols. E para finalizar aqui, eu vou trazer o gráfico de SG e o gráfico de ataque. Bom, primeiro o gráfico de SG aqui está aparecendo para vocês na tela. A gente quer olhar times que estão para a esquerda e para baixo. Por quê? São times que nos últimos 5 jogos tomaram poucos gols e que o adversário que eles vão enfrentar fazem poucos gols. Vocês podem dar uma olhada aí que no gráfico na parte de baixo esquerda tem bastante nomes aí. Então vou dar uma resumida para vocês nos 5 melhores SGs para a rodada. Primeiro, São Paulo enfrenta o Cuiabá. Fluminense, que enfrenta o Atlético Paranaense. O Corinthians, que enfrenta o Internacional fora de casa, esse é um SG mais ousado. Atlético Mineiro, que enfrenta o Atlético Goianiense em casa, com a volta do Arana e do Nathan Silva, acho que pode ser um SG bom. E finalmente, eu estou em dúvida entre o Santos e o Botafogo. O Santos, porque enfrenta o Goiás e melhorou um pouco na defesa. E o Botafogo, por sua vez, mais por causa do Fortaleza, que não consegue fazer gols, né? Mas de qualquer jeito, para finalizar aqui, não ficar nessa dúvida para vocês, indico o Santos como o 5º melhor SG. Bom, vocês podem ficar aí gravando o mapa e ver esses confrontos para ver se vocês acham mais alguma dica, mas vou passar agora para o gráfico de ataque, que são os times com melhor chance de fazer gol. Bom, vocês estão vendo aí, e o que a gente quer é times que estejam para a direita e para cima. Por quê? São times que nos últimos 5 jogos fizeram muitos gols e que o adversário que eles vão enfrentar tomaram muitos gols nos últimos 5 jogos. Isso aumenta a chance do time fazer gol, né? Primeiro, falar do Palmeiras, é o time que está mais para a direita, porque tem um ataque mais positivo. Enfrenta o Bragantino, que não vem tomando tantos gols assim, mas de qualquer jeito, acho que é um ataque interessante. O Bragantino tem tomado acima da média. Falar do São Paulo e do Coxa, que são o 2º e 3º melhores ataques. E jogando em casa são muito fortes, então acho que são dois ataques bons para a rodada. E finalizar com Atlético Mineiro e uma dica ousadíssima para a rodada, que é o Avaí. Como eu já falei, o Avaí vem muito bem em casa e o Juventude vem tomando gol fora, né? Então acho que pode ser um palpite ousado. Eu sei que o pessoal tá olhando aí o Fluminense lá em cima, né? Mas o Fluminense não vem fazendo tanto gols, apesar do Atlético Paranaense tomar muito. Só que eu fico reticente porque como mudou de técnico, vamos ver como é que o Atlético Paranaense vai se comportar, né? O Felipão costuma arrumar a casa, como eu falei, e tanto é que no último jogo ganhou de 1-0 do Ceará sem tomar gols. E o Flamengo, que vem produzindo ofensivamente bem, enfrenta o Ceará, que não vem tomando tantos gols assim fora de casa. Por isso, não vou indicar agora o Fluminense e o Flamengo. Vou optar pelo Avaí nessa dica ousada. Bom, pessoal, é isso que eu queria trazer para vocês.
para vocês já começarem a ficar de olho aí, especular no mercado, olhar esses times que eu falei de SG, os times que eu falei no ataque, ver quem que você pode pescar. É uma rodada que vai estar cara pra caramba, porque não dá pra fugir muito de Hulk e Caleri, que são jogadores caros. Então a gente vai ter que buscar pecinhas econômicas e eu vou trazer pra vocês. Como eu falei, não se esqueça de se inscrever e seguir o canal, porque vai sair o vídeo de dicas por posição, com todos os dados que você pode imaginar para você mitar nessa sexta rodada do Cartola. Bora passar dos 100 pontos nessa rodada? Voltar aquela mitada extraordinária? Tamo junto, rapaziada. Espero vocês no próximo vídeo. Falou!